Se as pessoas se preocuparem com o tempo como se elas se preocupam com o dinheiro, elas vão ganhar muito mais tempo e vai sobrar mais tempo no geral. Assim, é igual uma empresa se preocupa muito com custo e tem uma área de cortar custo, mas nenhuma empresa tem uma área de cortar perda de tempo, né? Então esse tipo de coisa a gente começa a perceber que, no mínimo, se as pessoas começarem esse movimento de dentro para fora, eu não quero perder o meu tempo, e começar a levar isso, já muda muita coisa, né? A otimização de tempo, ela tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eu trabalho muito com grupos, né? Facilitação de workshop, seja com altos executivos, seja com pessoal de startup. Eu percebo muito que normalmente no dia a dia as pessoas perdem muito tempo, né? E por N motivos. Às vezes por não perceber que tem um jeito melhor de fazer algumas coisas, por outras por ficar replicando algum modelo de alguma coisa que já está muito ultrapassado. Reunião, por exemplo, eu acho que é um dos clássicos, né? Até camiseta de eu sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail. Então isso acontece muito, assim, as pessoas entram num dia a dia corporativo e como todo mundo já está lá mesmo, as reuniões elas meio que começam sem nenhum tipo de planejamento e elas vão acontecendo por muito tempo e quando você vai ver, tomou horas de todo mundo que está ali, um monte de gente não precisava estar ali, um monte de gente nem devia estar ali, começa a palpitar sobre coisas que não deveria, e a reunião toma outro rumo e abre outros assuntos. E eu já fiz muitos projetos que as pessoas olham e falam assim, cara, como vocês conseguiram fazer, né, no próprio IT Forum? Vocês criaram uma gama de personagens, assim, redesenhou o evento inteiro de um ano para o outro. Como isso foi possível? E foi possível 2 horas por semana durante alguns meses. 2 horas por semana. Mas por quê? Essas 2 horas elas eram absurdamente calculadas. As pessoas que estavam naquela reunião, cada uma tinha uma função para fazer dentro da reunião. A reunião tinha 1 hora para começar e tinha 1 hora para terminar. E tinha uma entrega até o final dessas 2 horas. Então isso faz muita diferença, esse planejamento. Antes de entrar numa reunião, eu até digo que se hoje eu fosse trabalhar numa empresa, como um diretor de uma empresa, eu não faria reunião com a equipe, eu faria workshops e dinâmicas com a equipe. Eu chamaria eles já sabendo o que passaria para cada pessoa, já com essa ideia de, ok, o que cada um tem que entregar, como é que a gente constrói isso junto? Porque isso faz muito mais sentido do que vamos chegar, vamos discutir, vamos entender. Não, já tenta entender antes e leva as coisas muito mais direcionadas, né? Isso vale para todo mundo e eu já conversei disso com alguns clientes que começaram a levar isso para o dia a dia e fez muito sentido, assim, de mudar até a produtividade, não só ganhar tempo, como no final o resultado em menos tempo ser muito maior. Algumas empresas têm um pouco dessas políticas, nem que seja meio que a forceps, né? Algumas empresas de tecnologia, eu sei que o limite de tempo de reunião é 45 minutos. O ideal é mirado em 15. Assim, você marca reuniões de 15. Se precisar muito, o máximo que você pode reservar uma sala é 45. Então isso é feito para, não precisa mais tempo do que isso, porque mais tempo do que isso já não é uma reunião. Aí já virou uma outra coisa. Então, se for uma outra coisa, planeja. Monta um workshop, monta um entregável no final. Do que as pessoas têm que sair dali? Isso já é um jeito muito grande de otimizar. E até de tornar uma reunião chata numa coisa muito mais divertida. Porque dá para pensar em dinâmicas, dá para pensar em atividades, dá para pensar... Aí entra todo o conceito de andragogia, de como fazer as pessoas participarem juntas. Então, ao invés de ficar atacando um problema e falando do problema e tentando achar culpado, vamos focar na solução, né? Por onde a gente... Cada um trazendo seus olhares, como que a gente consegue pegar esse problema aqui e chegar de repente, numa inovação a partir dele. Tem várias formas de otimizar tempo. Então, por exemplo, uma cidade igual São Paulo, morar perto do trabalho é uma otimização de tempo. Às vezes você consegue, às vezes o que você paga de aluguel em um lugar, se você estiver morando de aluguel, você consegue morar mais perto de onde você trabalha e você tem um ganho de tempo. Mas se não der para fazer isso, como é que você otimiza o seu tempo nesse deslocamento? Então tem gente que ouve podcast e ou estuda ou faz curso online enquanto está no carro, já que já vai ficar no carro mesmo, já que esse tempo já vai ser dedicado a isso, você não tem como escapar, você já vai, entre aspas, perder essas 2 horas, então usa de alguma forma que seja mais produtivo, né? Então essa é uma grande questão. E eu acho que tem uma outra forma, que eu acho que a gente até vai conversar mais disso na próxima série, né, que a gente está fazendo hoje antes do trabalho, agora a gente está falando de durante,
Depois a gente vai falar do depois, e no depois a gente até vai aprofundar mais nisso, mas é a questão do... Existem muitas tarefas que você pode fazer em conjunto, mas que as pessoas separam na hora que elas estão planejando o dia. Então isso, por exemplo, eu tenho que ir até o trabalho e eu tenho que estudar, e não percebe que dá para juntar as duas coisas. E isso vale para muitas coisas, né? Eu entendi isso 15 anos atrás, quando eu ia para a academia fazer bike, eu percebi que eu podia escrever e-mail enquanto eu estava fazendo bike, e aí escrever projeto enquanto eu estava fazendo bike, e depois no final eu acabei escrevendo um livro inteiro enquanto eu fazia bike, porque já que eu já estou fazendo bike mesmo, é um jeito de fazer um exercício, é até um exercício menos culpado, porque no final sai uma sessão produtiva. Então esse tipo de otimização de tempo eu acho que é uma coisa que vale muito a pena prestar atenção nisso. Assim, colocar na agenda, olhar para a sua agenda como se fosse um recurso mesmo. O tempo é um recurso como se fosse dinheiro. E até mais limitada do que dinheiro, porque dinheiro você ainda pode ganhar e a sua conta cresce. O tempo não, é aquilo ali.